Vamos lá então, boa noite, gente. Vão abrindo suas Bíblias no profeta Ageu. Peguem suas Bíblias lá abram ela no meio entre Novo e Velho Testamento. Voltem o profeta Malaquias, voltem o profeta Zacarias. O próximo profeta é o profeta Ageu. Vamos lá? Nossa, tá horrível hoje esses microfones, só a graça, viu? Misericórdia. Tá bom? Não, minha voz não tá tão bonita como sempre. Arruma lá, faz favor. Esses índios folgados, vai lá. Ei, som. Aí, som. Ei. Dá um pouco mais de grave aí, Charlie. Ei, som. Ei, som. Aí, tá melhor? Melhorou um pouquinho? Tá um pouquinho melhor, né? Vamos lá, então? Vamos lá, profeta Ageu. Eu vou lendo algumas coisas aqui, e nós vamos comentando junto, trazendo isso para dentro do nosso contexto, para ver em que a gente pode estar aplicando isso na nossa vida, né? Amém? Só contextualizando um pouco esse livro, ou essa profecia, o profeta Ageu, ele foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento. O povo de Israel havia sido disperso para a Babilônia, tinha retornado com Neemias e Esdras, e Ageu, Deus usou a vida de Ageu para trazer uma profecia sobre este momento, sobre o que estava acontecendo com o povo nesse contexto, ok? Vamos ver o que ele fala então. Vamos lá? Me acompanhe a partir do versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Feche seus olhos, quero orar com vocês. Deus, nós colocamos agora, Deus, nossas vidas, colocamos nossas mentes, Senhor, nosso espírito cativo ao Teu Santo Espírito que está neste lugar. Espírito Santo, Tu és o único que é capaz de falar, de nos dar iluminação para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Pedimos inspiração agora, que a inspiração do Teu Espírito sobrevenha neste lugar, trazendo, Deus, discernimento, que essa palavra ela não seja apenas uma informação a mais na nossa vida, mas que ela realmente se transforme, Deus, numa formação do nosso caráter, da nossa conduta, que de alguma forma a Tua palavra, Deus, ela venha conflitar com aquilo que nós muitas vezes somos, Senhor. Quando nos distanciamos daquilo que o Senhor tem como propósito, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Ministre, perdoe nossos pecados mais uma vez nessa noite, Senhor. Que a Tua graça nos cubra com o Teu manto neste lugar. Cubra-nos com o manto da Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito fale e ministre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O que havia acontecido, basicamente, é algo que acontece muito comigo e com você. Esse povo tinha voltado da escravidão, da vida longe de sua terra. Seu templo, que era a centralização da sua fé, tudo girava em torno do templo, havia sido destruído, estava em ruínas. Aquele povo havia retornado, então, do seu tempo de dispersação, né? Veio, voltou, tal, e cada um foi viver a sua vida. Cada um foi viver a sua vida, tinha o discernimento, sabia que havia o tempo de reconstruir o templo, porém, cada um estava preocupado consigo mesmo, vivendo a sua própria vida. Não havia uma preocupação com o templo. Sempre quando se falava em templo, isso de alguma forma era lançado em algum aspecto futuro. Olha, quem sabe um dia, uma hora, né? A hora que eu viver a minha vida, a hora que eu estiver bem velhinho lá mesmo, né? Com o pé na cova, aí literalmente talvez eu pense em dedicar a minha vida a Deus de alguma forma. Eu pense em alguma coisa em questão de ministério. Eu penso em alguma questão ligada ao templo, ligada à casa de Deus. A gente sabe que no contexto do Novo Testamento, o templo, ele deixa de ser o centro da fé cristã. Nós somos o templo do Espírito Santo,
Isso aqui não é nenhuma novidade, isso que eu estou falando, não estou inventando uma teologia, isso é o que a Bíblia sempre diz, para mim e para você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Um cara me perguntou essa semana, numa entrevista lá para Sara Brasil, perguntou para mim assim, como é que fica essa questão da tatuagem, piercing, né, e outras coisas relacionadas às coisas que o pessoal roqueiro aí costuma fazer, comprar para o corpo. Como é que fica aquele texto que diz assim, vós sois templo do Espírito Santo? Como é que fica isso, dentro disso? Qual é a resposta que você tem para isso, né? E a resposta que eu dei para ele foi a seguinte, meu irmão, o contexto em que esse texto foi escrito, todo o contexto, depois vocês podem chegar em casa e observarem, dar uma lida ali em todo esse contexto que está sendo escrito ali por Paulo, todo o contexto está falando de uma única coisa, a questão da prostituição, a questão da sexualidade promíscua, fora daquilo que Deus projetou. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, olha, não caiam nessa, não caiam na promiscuidade, não caiam na prostituição, porque vocês são templo do Espírito Santo, ponto. É disso que Paulo está falando. Aí pegar isso e querer aplicar para tudo na vida, todas as outras coisas da vida, se torna um problema, porque daí nós temos que parar de comer coisas com açúcar, né? Temos que parar de tomar café, temos que parar de tomar refrigerante, temos que parar de ir na piscina pegar sol, temos que parar de respirar esse ar que está poluído, temos que parar de comer essas comidas que a gente come, que é tudo industrializado, cheio de conservantes, corantes, outras coisas mais. Ou seja, se for para tratar dessa forma e aplicar isso em tudo na vida, vamos viver dentro de uma caverna, isolados do mundo e acabou. Ok? Então, quando alguém utilizar esse texto para querer falar alguma coisa a respeito de tatuagem, a respeito de piercing, qualquer outra coisa a mais, fala assim, meu irmão, vai aprender a ler a Bíblia. Certo? Para de ser ignorante e vai aprender a ler a Bíblia, porque ali está dizendo a respeito de prostituição. Certo? Amém? Então, porém, nós somos esse templo do Espírito. O Espírito Santo habita na minha vida e eu e você temos que buscar uma vida de santificação. Mas há umas questões na Bíblia, por um outro lado, que muitas vezes nos confunde. Traz uma certa contradição, você lendo ela. Por exemplo, se de fato eu e você somos o templo do Espírito Santo e Deus de alguma forma não tem mais nada a ver com paredes, por que Jesus lá no templo chega, pega um azorrague, né? Vou fazer uma propaganda da banda Azorrague, né? Por que Jesus chega e pega um azorrague, que é o nome do chicote que Jesus pegou lá? Por que Jesus pega aquele azorrague e sai descendo o porrete em todo mundo ali no templo, dizendo o quê? Que o zelo pelo templo estava sobre ele, então desce a porrada em todo mundo, expulsa todo mundo do templo. Ou seja, não é porque isso daqui não é literalmente o templo do Espírito Santo, que isso daqui é algo que tem que ser tratado como sem reverência, como sem zelo, como uma favela, né? Sabe como a gente trata com favela, entendeu? Não é por causa disso que a gente não tem que também ter a centralização da fé, de estarmos juntos aqui e sermos zelosos por esse lugar. Amém? Jesus, ele tinha também zelo por essas coisas. Ele chega lá, ele desce mesmo a porrada, alguma coisa estava errada ali. Certo? Então, se Jesus não tinha, de fato, um zelo pelo templo, por que ele cirou da forma como ele cirou? Ou seja, nós temos que tomar um cuidado quando a gente cai em alguns extremos, porque às vezes a gente percebe assim que as pessoas chegam aqui, e amém, nós temos que nos sentir em casa, amém. Temos que nos sentir em casa mesmo, certo? Mas isso não significa que nós, neste lugar, temos que ter reverência ao Deus que está presente neste lugar. Amém? Ele está presente, tomemos cuidado. Porque hoje nós temos uma geração irreverente diante daquilo que é santo. Né? Você entra numa igreja católica, aquele silêncio, reverência, né? Reverência. Você pode jogar uma agulha no chão que você escuta, reverência. Você entra numa igreja evangélica, todo mundo mascando chiclete, arrotando, soltando pum, né? E por aí vai. Né? Não há reverência pelas coisas de Deus. Cuidado. Cuidado, porque se nós não temos reverência aqui dentro, aonde nós vamos ter? Aonde nós vamos ter? Amém? Então, o povo não estava muito preocupado com essa questão do templo. E Deus chega, então, por meio de Ageu e fala o seguinte, vocês estão dizendo que não chegou ainda o tempo. E diante disso, Deus começa a falar por meio de Ageu algumas coisas que eu quero que vocês observem. Lá no versículo 3, por exemplo, ele vai falar assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ou seja, a gente investe tanto na nossa vida, né? E muitas vezes o reino de Deus está padecendo necessidade.
Missionários têm passado fome, né? Coisas que precisam acontecer e não acontecem. Por quê? Porque nós estamos priorizando as nossas vidas. Deus continua dizendo assim no versículo 5. Vejam aonde seus caminhos os levaram. Aí no versículo 6 ele vai falar assim, ó, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Eu não estou aqui nessa noite para pregar a teologia da prosperidade, porque vocês me conhecem, vocês nunca vão ouvir da minha boca esse tipo de coisa. Tá certo? Mas eu também estou aqui nessa noite para trazer uma novidade que talvez possa trazer um pouco de reflexão para a minha vida e para a tua vida a respeito de miséria, a respeito de pobreza. Ok? A respeito dessas duas questões que muitas vezes caminham lado a lado comigo e com você. Ou seja, eu quero que você reflita mesmo a tua condição financeira, a tua condição diante do dinheiro, de como está a sua vida, de acordo com aquilo que Ageu está tratando. Ok? Então Ageu ele vem e ele fala assim, Deus fala por meio de Ageu dizendo assim, olha, vocês têm plantado muito e vocês têm colhido muito pouco. Você conhece essa conversa? Você trabalha, e na hora que você vai pegar o teu salário no final do mês, parece que não tem nada para receber, tem poeira para receber. Você conhece essa conversa? A outra coisa que ele fala aqui também, no versículo 6, é, vocês comem e não se fartam. Isso tem a ver não apenas com questão de comida, porque eu sei que tem gente que come até se fartar aqui, né, e come muito bem, né, menos o Bob, graças a Deus. Vocês já viram em alguma igreja alguém sendo disciplinado por glutonaria? Nunca vi, né? Aqui vai começar, então. Vamos entrar para o Guinness como a primeira igreja da história que disciplinou por glutonaria. Amém? Vamos lá. Vocês comem, vocês não se fartam. Aí, essa questão de você estar ali, parece peixe, né? Você sabe que peixe morre pela boca, né? Eu aprendi isso depois que eu ganhei 2 peixinhos, né? Eu fui lá, comprei, me deram 2 peixinhos dentro de um aquáriozinho redondo lá, eu fui lá comprar ração para peixe. Cheguei lá, falei assim, bom, deixa eu ver o tamanho da barriga aqui, né? Joguei lá uns 15 bolinhas para os peixes lá, né? Os peixes não olharam para as bolinhas, ninguém tocou nas bolinhas, né? Daí depois eu fiquei sabendo que peixe tem um certo horário para comer e que, graças a Deus, eles não comeram, porque se eles tivessem comido, eles tinham morrido. Porque o peixe come até estourar. Parece alguns de vocês aqui, né? Menos você, Bob. Então, comem e não se fartam. Aquela questão da ansiedade. Parece que você vai lá. Já viu gente que está se alimentando de pornografia? Né? Fica lá na pornografia, se alimenta disso, e aquilo não tem um fim. Aí vai para a maconha, isso não tem um fim. Vai para a cocaína, isso não tem um fim. Vai para o trabalho, trabalha, e a alma nunca é satisfeita. Essa fome, não apenas na questão da alimentação, mas a nossa alma vive com essa ansiedade e nunca se satisfaz com absolutamente nada. Versículo 6, para alguns aqui também, ó, bebem, mas não se satisfazem. Né? Cai torto, mas não se satisfaz com a cachaça. Né? Vestem-se, mas não se aquecem. Aí ele fala assim, ó, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Parece que tudo que você recebe, enfia numa bolsa furada. Certo? Lá depois do versículo 10, Deus vai falar assim, ó, é por causa de vocês, ele vai falar, é por causa de vocês que o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Todas as vezes em que a gente coloca Deus no último lugar das nossas vidas, todas as vezes a gente coloca as prioridades do reino, o reino de Deus, em 12º, 4º, 20º, sabe lá Deus que lugar na nossa vida, o céu se fecha e o orvalho de Deus deixa de cair. Daí a gente trabalha e parece que nada acontece. Parece que existem gafanhotos comendo o nosso dinheiro literalmente. Parece que a nossa vida é um verdadeiro vazio. Deus diz assim, ó, nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, o gado e o trabalho. E é interessante quando Deus trata essas questões, porque a simbologia que esses elementos trazem para a nossa vida, né? O trigo diz respeito ao pão nosso de cada dia. O vinho diz respeito à alegria,
a alegria começa a morrer. O azeite diz respeito à unção e à cura. Sabe quando você fala e nada acontece? Você prega o evangelho e ninguém sente nada, nada mais acontece, porque o azeite da unção começa a se apagar na minha e na tua vida, porque Deus não está em primeiro lugar. Ele fala sobre gado, que diz respeito aos nossos negócios. Ele fala sobre trabalho, que diz respeito à minha saúde e à tua saúde física. Parece que tudo começa a definhar na minha e na tua vida. Aí Deus, lá no versículo 8, ele vai dizer assim: tragam madeiras dos montes. Montes tem a ver com buscar a Deus. Deus não fala para você ir para os vales, mas Deus suba um monte. Tem uma música da banda chamada Hollow, que ela fala aí: suba um monte para ter um encontro com Deus. No tempo que eu andava com o pessoal da Quadranga, lá em Foz do Iguaçu, eu era um presbiteriano que andava com o pessoal da Quadrangular. Era bem interessante. Aí eu chegava todo incendiado lá dos pentecostais, no culto de domingo à noite na igreja presbiteriana, e eu chegava lá todo com fogo lá, e aquela geladeira em volta de mim, eu lá queimando no fogo do Espírito, né? E era legal isso, porque isso de alguma forma também causava um impacto. Algumas pessoas às vezes vêm e dizem para mim assim que o Pipe reprime aqui dentro as manifestações do Espírito. Eu quero dizer uma coisa para você: eu fui um cara vivendo dentro de uma igreja presbiteriana, cujo Espírito jamais foi reprimido por mim. Eu pulava, eu dançava, eu gritava, eu não estava nem aí. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o Espírito de Deus se move em mim, nada me segura. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se o cara do lado vai achar ruim, vai gostar ou não vai gostar. Eu estou adorando a Deus. Domingo passado, quando eu disse assim: gente, agora vocês têm liberdade para falar em línguas, todo mundo do louvor parou e olhou para minha cara assim. Menos a Giovana, então. Eu dou um desconto para a Jo. O pessoal olhou para mim assustado. O Pipe está falando isso mesmo? Até parece que algum dia eu proibi de fazer isso aqui dentro. Aí tem gente dizendo por aí, a Gólgota, dizendo por aí que a Gólgota é uma igreja presbiteriana de roqueiro. Está amarrado. Eu não tenho nada contra a igreja presbiteriana, mas eu fui presbiteriano a minha vida inteira e eu sei do que eu estou falando. E isso daqui está muito distante de ser aquilo que eu vivi como realidade. Tá certo? Se os presbíteros da minha igreja entrassem aqui e vissem o que acontece no domingo aqui, vocês podem ter certeza que eles não iam chamar isso aqui de igreja presbiteriana do Brasil nem a pau. Jamais. Uma das coisas que diz, que a palavra está dizendo no versículo 8, por exemplo, ó, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Será que nós estamos preocupados mesmo na nossa vida em glorificar a Deus? Em que as nossas atitudes, aquilo que a gente se move a fazer, realmente implique em glorificar a Deus? Eu e a Kátia estamos passando... Eu e a Kátia e essa igreja está passando por um momento crítico diante de uma situação que aconteceu aqui. Um dos membros, um casal de membros da comunidade saiu da comunidade, foi para uma outra igreja, e isso trouxe um certo impacto na nossa vida, porque estava aqui há 8 anos, e isso realmente nos entristeceu. Então trouxe sentimentos, né, diversificados, cada um assimilou de uma forma, alguns se alegraram, outros se entristeceram, outros não sabem nem definir direito o que aconteceu. E dentro desse processo todo, a gente como ser humano, é comum a gente nessas horas entrar no joguinho do diabo. Qual que é o joguinho do diabo? O joguinho do diabo para a nossa vida é trazer sobre a nossa fé, as nossas emoções assim, ó. Ah, saiu, é? Então é o seguinte, eu quero mais do que você se ferre. Quero que você quebre a cara, mesmo se arrebente mesmo, e depois volte chorando para mim, dizendo na tua cara, tá vendo? Isso é o que nosso coração deseja nessas horas, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso daí ficou circundando o meu coração a semana inteira, desde que eu tive notícia desse casal, desde que eu ouvi da boca deles isso. Isso ficou ali, ó, como uma raposinha na minha alma. E eu fiquei lutando contra isso o tempo todo. E pedindo perdão para Deus o tempo todo. Falando, Deus, não me deixe ter esses sentimentos, Deus. Tira do meu coração essas coisas que nascem no coração do diabo. Tire isso do meu coração. Eu tive que procurar a Kátia e chamar outras pessoas que eu havia feito alguns comentários e pedir perdão. Olha, me perdoe pelo comentário que eu fiz, infeliz. Eu quero pedir perdão para as pessoas que sabem de quem eu estou falando e que eu fiz algum comentário infeliz a respeito dessas pessoas.
E eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida deles. Eu quero desejar todas as bênçãos, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, que o Senhor vai na frente mesmo, abençoando em nome de Jesus, porque isso não é um problema meu. Deus é o Senhor da igreja, não eu, e nenhum de nós aqui. Eu quero dizer isso para que vocês tenham na minha vida o exemplo de que não é nem um pouco vergonhoso você reconhecer que você erra, você falha. Não existe líder perfeito nesse mundo. Não existe ninguém, por mais cheio do Espírito que você possa ser. Você é alguém que falha, que vai errar. E a coisa mais linda que há em Deus é você reconhecer quando você erra e você ter a graça de pedir perdão. Se isso vai ser mal interpretado, aí não é mais um problema meu. Mas eu estou reconhecendo diante de vocês que eu errei, que eu falhei, e eu estou pedindo perdão para vocês, igreja, porque eu não fui exemplo naquilo que eu deveria ter sido, em nome de Jesus. E eu quero que todos vocês orem e abençoem a vida desse casal em nome de Jesus. Amém? Lá no versículo 12, diante de tudo isso que Deus está falando para Israel, mais 10 minutinhos, tá, gente? Diante de tudo isso que Deus está falando para Israel, no versículo 12, Deus diz uma coisa interessante que acontece ali. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo fizeram o quê? O que diz ali? Obedeceram. E diz mais uma coisa: obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo teve uma segunda questão que aconteceu ali. O quê? Temeu. E o povo temeu o Senhor. Então, muitas vezes, eu e você nos esquecemos de duas coisas que são básicas e que nós temos que estar sempre focados e centralizados na nossa fé, que é a nossa obediência a Deus e o nosso temor a Ele. Nossa obediência a Ele e o nosso temor a Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez tudo isso que eu estou dizendo essa noite aqui, vocês vão pegar, entender, ouviram, vai sair para aquela porta para fora, e isso daqui vai morrer. Não vai acontecer nada na minha vida e na tua vida. Ou seja, enquanto eu e você não transformarmos isso em carne, que é buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, obedecer a isso. Obediência é uma ação, é uma atitude que eu tenho que ter diante disso. Obedecer a Deus, fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, e andar em temor, porque temor também traz o quê? Em uma vida de santificação. Quantas vezes faz que eu tenho pecado sem nenhum tipo de temor no meu coração? Quando a gente vai lá, começa a fazer sempre os mesmos erros, né? Às vezes pequenas mentiras, né? Pequenas mentiras que a gente pega e aceita para a nossa vida, né? Vamos lá. Não é mais fácil? Eu sei que é mais fácil. É muito mais fácil a gente falar uma mentira e a gente se livrar do problema, né? Por exemplo, um cobrador me liga lá em casa, fala que eu não estou. Não é mais fácil dizer que você não está e você não atendeu o telefone? Eu trabalhei numa empresa na Itaipu, que antes de me converter, a gente tinha que falar que não estava. Aí eu me converti. Vim de um retiro, cheio do Espírito, minha vida transformada, parecia um anjinho andando na rua, aquela áurea, né, em volta assim, aura, sei lá como é que é o nome, auréola também pode ser, aquela auréola. E chegou o belo dia, né? Atendi o telefone, passa aí com o Dito. Falei, Dito, telefone para você. Falei, fala que eu não estou. Falei, não vou falar, cara. Vai falar, não vou. Pode me mandar embora. Mas eu não minto. Eu não minto. Aquela morena que está lá atrás sentado, Dona Kátia, você pode perguntar para ela se da minha boca sai algum tipo de mentira para ela. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida é de que minha palavra é a verdade. Eu digo a verdade, seja qual for a implicação que ela trará, eu falo a verdade. Eu não me vendo para a mentira.
Eu posso ter todos os defeitos na minha vida, mas mentira é uma coisa que eu não tenho. Porque o meu filho, por exemplo, as coisas mais maravilhosas que tem é você olhar nos olhos do teu filho e você poder dizer para ele assim, filho, algum dia eu menti para você? E ele olhar para mim assim, com os olhinhos azuis dele, e dizer assim, não, pai, você nunca mentiu para mim. Daí é o seguinte, a gente fala uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma coisinha ali, mente para o pai aqui, mente para a mãe ali, fala que vai na padaria, vai na casa do namorado, né? Fala que vai na igreja, vai para o cinema. Eu já vi muita gente, né? Implique, assuma a responsabilidade disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obedeçam. E uma das coisas que começou a acontecer ali foi que no versículo 12, eles então começaram a reconstruir o templo. Começaram a reconstruir o templo. Ou seja, vamos lá. E no versículo 13 vem uma promessa interessante. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Ou seja, depois que o povo obedeceu, que o povo começou a trazer temor para o seu coração, Deus chega para eles e diz o seguinte: eu estou com vocês, declara o Senhor. De que adianta? Vamos lá. De que adianta eu ter a minha vidinha, né, 100% lá, vivida para mim mesmo, se Deus não estiver comigo? Tem algum lugar do mundo que vale a pena estar sem Ele? Não sei como é que isso funciona com vocês, mas quando a gente é casado, e os casados aqui talvez possam confirmar isso que eu estou dizendo. Quando você é casado, é tão gostoso você fazer as coisas sempre juntos, você sair junto, você ir passear, você assistir um filme, né, grudadinho ali. As coisas não têm graça. Às vezes, quando a Kátia viaja, nossa, eu fico perdido, nem dormir, eu durmo direito. Primeiro porque eu sou um cagão, tenho medo, né? Aí eu durmo de luz ligada, né, com a Bíblia aberta no Salmo 119 ali, aberta ali, com um crucifixo assim agarrado, né? Mas essa vida sem Deus é muito pior ainda. É muito pior ainda. Essa vida sem Deus é muito bom. Eu não sei como é que isso acontece com vocês, mas quando eu ouço essa palavra de Deus dizendo, eu estou com você. Cara, quando eu sei que Deus está comigo, nada me segura. Agora, se eu estou lá vivendo a minha vidinha de pecado, não buscando a Deus, e eu não escuto Deus falar isso comigo, aí o bicho pega, né? Lá no versículo 4 do capítulo 2, Deus chega e diz assim, ó, declara o Senhor, um pouquinho mais para frente, na parte B ali, ó, coragem ao trabalho, ó povo da terra. Ou seja, Deus está dizendo para aquele povo, gente, acorde, vocês não percebem a vida de vocês não percebem que vocês estão plantando e estão colhendo pouco, né? Um pouco mais para frente, Deus diz assim, ó, prestem atenção, lá no versículo 15 do capítulo 2, vocês vão lá para pegar 20 medidas de trigo menos 10, o cara vai lá para pegar 20 medidas de trigo, encontra só 10 medidas, aí ele vai buscar 50 medidas de vinho, encontra só 30, ou seja, parece que a minha vida sempre está pela metade. Sempre está pela metade. Aí eu não entendo por que eu estou com depressão, por que eu estou frustrado, por que minha vida está uma bagaça, por que o meu casamento está um lixo, por que minha paternidade está uma porcaria, por que o meu ministério está uma porcaria, por que tudo na minha vida está ruim. Né? Eu não entendo. E Deus disse, gente, é simples, porque vocês não têm colocado a mim em primeiro lugar. Porque eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Lá no versículo 5 do capítulo 2, Deus diz assim, ó, esta é a aliança que fiz com vocês, meu Espírito está sempre entre vocês, não tenham medo. Se eu busco Deus, né? Se eu não busco Deus, não tem muito o que se fazer. Agora, lá no versículo 8 do capítulo 2, estou encerrando, diz assim, isso aqui é um texto que o pessoal da teologia da prosperidade gosta de usar bastante, né? Que diz assim, ó, a prata e o ouro me pertencem. Não é isso? A prata e o ouro pertencem ao Senhor. A gente ora, Deus, a prata e o ouro pertencem ao Senhor, né? Joga aí.
A gente abre lá o cofrinho e fala assim, joga aí. Mas, gente, vamos ler comigo lá o versículo 15. Olha só o que está dizendo. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Versículo 15. Espera aí. Oi? Não, mas não sei por que eu notei aqui. Ah, é verdade. Ah, não, mas eu estou lendo errado aqui, por isso que eu não estava achando. No versículo 8, né? Mas eu quero tem uma coisa que eu quero ler antes aqui. Aqui no versículo 6, eu quero que vocês leiam comigo o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Beleza, a prata e o ouro pertencem a Deus. Mas de onde que viria esse ouro e essa prata? Aonde estava vindo? De onde? De pessoas. Não é de pessoas? Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a cara de pau de achar que essa igreja paga aluguel, né? E quem paga aluguel é Deus. Ué, prata e ouro não pertencem a Ele? É Deus quem paga o aluguel, não é? É? Queimou essa lâmpada, a gente tem que trocar o reator dela. É Deus que vai vir trocar essa lâmpada aqui? O texto está dizendo o quê? Quem trouxe os tesouros para o templo? As pessoas. E Deus fala assim, ó, foram eles que trouxeram. E é minha a prata e o ouro. A prata e o ouro se tornou do Senhor depois que veio. Porque antes não era. Vocês estão entendendo? Deus não derrama ouro do céu, gente, nem prata. Deus usa pessoas para abençoar o reino. Ainda essa é a maior realidade sobre a terra. Deus toca no coração das nações, e as nações então trazem para o templo o ouro e a prata. E então, a partir daquele momento, aquele ouro e aquela prata são consagrados a Deus. Então começam a pertencer a Deus. Eu não estou dizendo que Deus não é o Senhor de todas as coisas, mas é isso daí. É claro que é de Deus, mas só é de Deus porque as pessoas trazem e consagram dentro do templo. Então aquilo passa a ser uma bênção para o reino. Amém? No versículo 18, Deus está dizendo assim, ó, atente para este dia, o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Sabe, eu quero fazer um desafio para você hoje aqui, em nome de Jesus, para encerrar. Você escreva na tua Bíblia aí, a data de hoje. Que dia é hoje? 29 do 11. Do 12, do 11? Ô, Bob, me confunda. 29 do 11, isso? Hoje é 29 do 11. Você escreve na sua Bíblia o seguinte aí, ó. Você tem duas coisas para fazer na sua vida a partir de hoje. A primeira delas é obedecer. E a segunda delas, buscar uma vida de santificação para a sua vida. Em nome de Jesus. Certo? Se você priorizar o reino de Deus na sua vida, e a tua vida continuar a mesma porcaria de sempre, eu abandono meu ministério e deixo de ser pastor nessa igreja. Você escreva isso na sua Bíblia. Hoje é o dia 29 do 11. Agora, se você depois vem reclamar para mim, eu vou perguntar, né? Eu quero saber o que está acontecendo. Quero saber se você está buscando uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de jejum, de leitura da palavra. Esses dias eu fiquei envergonhado, porque um cara falou para mim assim, que nunca leu nada da Bíblia. Nunca leu. Falei, mas cara, quanto tempo você é crente? Ah, faz uns 2 anos, você não lê a Bíblia? Não. Nem na igreja ele lê, porque ele nem traz a Bíblia para a igreja. Ele fica aqui ouvindo, aqui, escutando lá. Não sabe nada da Bíblia. Não lê a Bíblia. E é membro dessa comunidade.
Eu devo estar falando em chinês aqui. Vou começar a falar em Guarani. Alguma língua, sei lá, porque alguma língua eu estou falando aqui que não está sendo português. Né? Eu quero que você feche seus olhos. Quero que você pense nisso. Como é que está a tua vida financeira, o teu trabalho e sei lá. Eu não estou dizendo que toda pobreza necessariamente implique em você não estar. Às vezes você está buscando a Deus de todo o coração e parece que é mesmo assim, né? Aí eu não sei. Só estou dizendo que muitas vezes também pobreza pode implicar também em abandono do ministério, em abandono de colocar Deus em primeiro lugar, em não buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Como é que está isso? Você tem plantado e não tem colhido nada, tem colhido pouco? Como é que é essa sequidão aí?